a USE Intermunicipal de Santos e Cubatão, em continuidade do terceiro encontro Em Busca pela Paz, apresenta o depoimento do orador e escritor Antônio César Perry de Carvalho. Amigos vinculados à USE da Baixada Santista. Sou o César Perry e, a pedido de amigos que me encaminharam vídeos e solicitações de algumas manifestações sobre alguns problemas sérios, que estariam acontecendo em autênticos genocídios e matanças na África, eu posso dar alguns comentários, algumas informações rápidas doutrinárias. Em primeiro lugar, eu diria que nada disso é muito novidade na história do mundo. Ou seja, agora o que nós temos é uma comunicação instantânea do que está acontecendo em todas as partes do mundo. Não nos esqueçamos de todas as atrocidades que foram cometidas ao longo de séculos e séculos, na África, em função de várias origens de colonizadores, como também na Ásia, e sem dúvida nenhuma, muitas revoluções, guerras gerais, provocando aí extermínios de populações. Então, essa é a realidade. Então, todo mundo fica agora assustado pela rapidez da comunicação, que é instantânea. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, um momento muito delicado da humanidade. Então, lá no livro A Gênese, Allan Kardec, quando ele está nos últimos capítulos abordando os sinais dos tempos, ele afirma, inclusive orientado pela espiritualidade, que a maior transformação do mundo não seria física, como muita gente fica atemorizado com cataclismo, que também fazem parte, das naturais mudanças geológicas do nosso planeta. A maior mudança, diz Kardec, ele anota nesses capítulos finais de A Gênese, seria a transformação da civilização do homem, E isso só vai melhorar, escreve Kardec, quando a fraternidade for a pedra angular da nova ordem social. Porém, não há fraternidade real, sólida, efetiva, sem uma fé, sem superar dogmas, sem superar radicalismos, e lutas entre uns e outros, alimentando antagonismo, mas seria a fé baseada em princípios fundamentais, ou seja, Deus, alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade da relação entre os seres. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo, aliás, Allan Kardec escreveu nesse capítulo final lá de A Gênese, é que o homem vai passar por algumas transformações, e que elas não são mágicas, elas não são repentinas, como muita gente fica pregoando aí, falando em transição, imaginando que o mundo vai de um passe de mágica mudar de uma característica para outra. Não, é um processo lento de transformação, de educação, e que eu diria que pode levar século ou mais de século, Aliás, foi isso que Chico Xavier falou numa entrevista à TV, na época do Pinga Fogo, quando falava das perspectivas do mundo de regeneração, do terceiro milênio, ele falou, realmente, só que o terceiro milênio terá 1000 anos. Nós não sabemos se isso vai acontecer no começo, no meio e no fim. Então, o Chico Xavier foi muito sensato, foi muito prudente nessa afirmação. Por falar em Chico Xavier, nós temos também aqui a chamar a atenção nesse momento a todos de algumas afirmações escritas pela psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, Então, por exemplo, o livro A Caminho da Luz é um livro muito importante para que a gente entenda o processo civilizatório de nosso planeta. Esse livro nem sempre é muito estudado, muito lido pelos espíritas em geral, mas ele analisa o processo civilizatório de nosso mundo,
E quando nós olhamos, né, todo esse processo, toda essa sequência, nós vamos entender o que Emmanuel escreveu nesse livro, A Caminho da Luz. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Então, esse mundo novo a que se refere, né, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele será fruto aí de uma lenta, gradual atividade, um processo, vamos dizer, de educação de boa parte da humanidade, e não será alguma coisa repentina. Então, também nesse livro, A Caminho da Luz, Emmanuel, veja, ele faz uma crítica das experiências que o mundo passou nos últimos séculos. A guilhotina na França, a força na Inglaterra, o machado na Alemanha, a cadeira elétrica nos Estados Unidos, e referindo apenas, como ele diz, as nações consideradas supercivilizadas. E lembra também que, em nome da religião, até muitos párocos, né, abençoaram canhões, metralhadoras em momentos de guerra. E veja o que ele escreve em A Caminho da Luz: ditadores, exército, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. Ou seja, no futuro se terá essa sensação que foi um pesadelo, mas no momento ela causa essa incerteza, essa angústia em todos. Aí escreve Emmanuel: a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Então, nós vamos ter aí momentos, não necessariamente como muita gente pensa, agora, nas próximas décadas, né? Mas é um momento de grande modificação. Mas é também Emmanuel que escreve no livro A Caminho da Luz, lá no final, algo que é muito marcante, dizendo o seguinte: a humanidade ainda não se cristianizou. Então, meus amigos, essa é a realidade do contexto do mundo que nós vivemos. Nós não podemos ficar atemorizados, chocados com tudo que esses horrores que acontecem, com essas barbaridades de radicalismo, de extremos políticos em vários países. Tudo isso demonstra aquilo que Emmanuel disse e escreveu: a humanidade ainda não se cristianizou. Então, enquanto não tiver patente na base da maioria do povo de um país, na maioria da sociedade, do conjunto da nossa civilização, de respeito ao próximo como a si mesmo, que é a regra áurea de Jesus, todas essas coisas acontecerão. Mas tudo isso também, não nos esqueçamos, é aquilo que está acontecendo como uma aferição de valores. Ou seja, os espíritos nos avisam há tempos, desde o século passado, que a Terra passaria por uma transição, e a semelhança de um processo escolar, muitos espíritos que não acompanharam o progresso do mundo serão conduzidos a um mundo em que tenha as características da média, né, da compreensão deles. E aí permanecerão nesse nosso ambiente aqueles que continuarão lutando pelo objetivo de perseguir o ideal, o roteiro ensinado por Jesus. Meus amigos, não fiquemos assustados nem atemorizados. Vamos ler mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo, com vários capítulos sobre as bem-aventuranças, com a certeza da imortalidade da alma, mas não nos esqueçamos de abrir a nossa mente, a nossa consciência de cidadão, para nos libertarmos de ideias fascinantes, de ideias milagrosas, de lideranças que estariam prometendo libertar aqui ou acolá. Tudo isso é um mero fascínio. O que é importante é a educação de base. Então era isso que nós gostaríamos de deixar registrado aos amigos vinculados ao uso da Baixada Santista. Obrigado.